Nicola, o Palmeiras fez proposta pelo Brian Rodrigues. Deixa eu explicar essa história. Na sexta-feira da semana passada, um jornalista uruguaio afirmou que o empresário dele estava no Brasil para tentar um acerto com o Palmeiras. E o Palmeiras desmentiu a informação. O que está rolando? O Hugo Cajuda, que é empresário do Abel Ferreira, está no Brasil e tentando desenrolar essa história. Hoje, a possibilidade de o Brian Rodrigues virar reforço do Palmeiras passa mais por uma vontade do Hugo Cajuda do que do Palmeiras e do Abel. E a estratégia do Hugo está estabelecida, ele quer convencer o Abel de que o Brian seria um bom reforço para que o Abel convença o Palmeiras a fazer negócio. Nicola, mas o que o Hugo Cajuda ganharia com isso? Ganharia a comissão, ganharia a intermediação. Não é dono do jogador, mas ele seria o intermediário do negócio. O Hugo Cajuda, que esteve também recentemente no Corinthians, para conversar com dirigentes em busca de necessidades do timão, e também tenta fechar acordo com o Paulo Pitombeira para contratação de reforços. O Hugo é empresário do Leonardo Jardim. E Pitombeira e Hugo Cajuda têm uma relação muito forte de parceria por conta de jogadores que eles levam lá para o Catar, para o mundo árabe. E eles estão tentando, até diante das necessidades do Cruzeiro do Léo Jardim, fazer algum tipo de negócio, tá bom? O Rafael Veiga pode pintar no Cruzeiro depois do Mundial. Abraços. Deixa eu só dar uma conferida. Engasguei. No número de jogos do Veiga. Engasguei que eu vi uma cena meio estranha lá na cozinha. O Veiga tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Porque só para vocês entenderem, sobre o Veiga, até fui pesquisar, o Veiga tem 3 jogos no Campeonato Brasileiro, né? Ele ficou no banco de reservas, não foi utilizado na vitória por 2-1 de virada contra o Red Bull Bragantino. Se tivesse 6 jogos e não tivesse entrado, a gente poderia levantar alguma suspeita de que o Palmeiras tem planos de negociá-lo e tal, mas não parece ser o caso. A impressão que você tem é desde que o Veiga voltou de lesão, ele havia se machucado depois de um jogo contra o Cerro Porteño, é de que ele não conseguiu convencer o Abel de que ele merece ser titular. Ou melhor, às vezes de que ele merece mais minutos. Só para lembrar, antes desse jogo em que ele não entrou em campo, o Veiga havia jogado só poucos minutos contra. Foram 25 minutos contra o Bolívar, 11 minutos contra o São Paulo e 7 minutos contra o Cerro Porteño, tá? É alguém que tem jogado muito menos do que normalmente, 20 partidas na atual temporada, 2 gols e 6 assistências. E qual a notícia sobre CR7? Coisa de 20 dias atrás, uma página americana, na versão espanhola, afirmou que o CR7 poderia não renovar com o Al Nassr para disputar o Super Mundial de Clubes por um outro clube. Entre as possibilidades, a do Palmeiras, tá? O Al Hilal também estaria na parada, enfim. A informação, deixa até Telemundo Deportes, página de notícia americana em língua espanhola, afirmou que o Cristiano Ronaldo pode deixar o Al Nassr. Ao fundo é o Matheus falando bem alto, espero que não esteja atrapalhando muito. Mas Al Hilal, Chelsea e Palmeiras seriam os interessados para a disputa do Super Mundial. Nesse final de semana, o Marca da Espanha afirmou que o Cristiano Ronaldo negocia com um clube brasileiro para a disputa do Super Mundial. Se é para a disputa do Super Mundial, só poderia ser ou Palmeiras, ou Flamengo, ou Botafogo, ou Fluminense. Perguntaram para o Renato Paiva, o técnico do Botafogo, se era o Botafogo. Ele disse que essa resposta precisa ser feita para o Textor, mas que o Natal é só em dezembro. O Palmeiras assegura que não tem negociação com o Cristiano Ronaldo. E o José Boto, em tom de brincadeira, chegou a dizer, algum tempo atrás, para jornalistas, que adoraria ter o Cristiano Ronaldo, mas até aí ninguém teve qualquer outra informação a respeito. Eu acho muita maluquice, até porque o CR7 tem portas abertas em, 25, 28 dos 32 clubes que vão jogar o Super Mundial de Clubes. Por que ele escolheria um clube brasileiro? O João Vitor quer saber se é verdade que o Palmeiras mandou mesmo proposta ao Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa nas últimas horas sobre o tema. O futebol precisa do Cristiano Ronaldo. Duas possibilidades, Palmeiras ou Al Hilal. Tem muita gente falando de Al Hilal, tá? Que o Al Hilal é o favorito. Enfim, eu não boto fé nenhuma nessa história. Após rumores, estão dizendo que o Cristiano Ronaldo passou a começar a seguir o Palmeiras. Deixa eu ver se isso tem algum fundo de verdade, né? Seria a maior maluquice do mundo, cara. Deixa eu ver.
Cristiano Ronaldo. Vamos ver nas pessoas que ele segue. Ele segue 603 pessoas e contas, né? Palmeiras. Não tem Palmeiras. Não segue Palmeiras. Vamos ver se ele segue o Flamengo. Não segue o Flamengo. Vamos ver se ele segue o Botafogo. Não segue o Botafogo. Vamos ver se ele segue o Fluminense. Não segue o Fluminense. Acabei de receber uma resposta aqui, ó. A reportagem da Piauí, que falava do Gilmar Mendes com a CBF, foi o motivo da queda. O Gilmar Mendes não gostou e tirou o Edinaldo, e entrou o amigo do Flávio Dino. Eu acho, Átila, que você tem ótimos pontos nessa sua afirmação aí, tá? E o Gilmar Mendes é o ministro do STF. E a gente tem percebido que os ministros do STF têm muitos poderes no Brasil. Eu acho até que o Alexandre de Moraes é mais poderoso do que o Lula. O Gilmar Mendes está se mostrando, para mim, o mais poderoso do futebol brasileiro. Era ele quem bancava o Edinaldo, depois da publicação da matéria da Piauí, que revelou numa associação entre Gilmar Mendes e a CBF, no caso com o Edinaldo, por conta da CBF Academy. Só para vocês entenderem, o Gilmar é sócio de um instituto. Esse instituto virou parceiro da CBF na CBF Academy. Isso repercutiu muito mal para o Gilmar Mendes. E aí, o que se escuta entre presidentes de clubes é que, diante dessa notícia, o Gilmar decidiu acabar com a brincadeira do Edinaldo. E aí, a curiosidade vem agora. Vai haver no dia 28, ou haveria no dia 28, uma decisão final do STF, né? O Edinaldo chegou a recorrer em 2 vezes da decisão da última quinta-feira do Tribunal de Justiça do Rio, que suspendia o Edinaldo como presidente. O Edinaldo desistiu desses 2 pedidos, desistiu de aguardar pelo STF, numa clara demonstração de que ele já entendeu que o ciclo dele acabou, ou melhor, que já acabaram com o ciclo dele. Bora falar sobre Rafael Veiga e uma situação para lá de inusitada do meio atacante de 29 anos de idade no Palmeiras. Titular absoluto e protagonista nas últimas temporadas, o Veiga tem convivido com o banco de reservas e, em alguns casos, como nesse final de semana, ele nem saiu do banco. Foi na vitória por 2-1 contra o Red Bull Bragantino, mesmo perdendo na etapa final, o Abel Ferreira fez substituições, o Abel é comissão, né? O Abel não estava no banco de reservas, mas foram feitas substituições e o Veiga continuou por lá sem ser utilizado. Rafael Veiga, que havia jogado apenas 25 minutos contra o Bolívar, 11 minutos contra o São Paulo e outros 7 minutos contra o Cerro Porteño. Na volta ao futebol, depois de uma pequena lesão, ele nem havia entrado contra o Vasco da Gama. A lesão tinha ocorrido em 9 de abril, quando ele saiu com apenas 12 minutos de campo do confronto contra o Cerro Porteño, Allianz Parque, Libertadores da América. Em meio a essa situação chata e ruim do Veiga, a pergunta que fica é: será que ele vai ser negociado na metade do ano? Acho improvável. Até porque a transferência do Veiga demandaria muito dinheiro. E qual clube vai investir pesado num atleta que perdeu espaço e soma na atual temporada 20 jogos, apenas 2 gols e 6 assistências, números bem inferiores aos quais a gente se acostumou vendo o Veiga com a camisa alviverde. Nicola fala sobre Brian Romero e Roger Guedes no Palmeiras. Sobre Brian Rodrigues, né, que é o atacante uruguaio de 24 anos de idade que pertence ao América do México. Palmeiras não confirma nem desmente. Mandei mensagem para o empresário dele, que segundo o jornalista uruguaio está em São Paulo para tentar se acertar com o Palmeiras, e esse empresário não me respondeu. A notícia que vem do Uruguai é de que a negociação está ocorrendo. Deixa eu ver se via André Jardine a gente consegue alguma atualização. Quer ver? Ó? Vou mandar para esse aqui. André Jardine chegou a comentar contigo sobre a possibilidade de o Brian Rodrigues virar jogador do Palmeiras. Moço, Roger Guedes é outro nível, não vem para o Brasil agora. O grande problema do Roger Guedes é a questão financeira. Ele se mudou para o Catar para jogar no Al Rayyan, onde ele ganha 5 milhões de reais por mês. Nem o Neymar tem esse salário em carteira, embora a gente tenha descoberto nessa semana, na apuração do UOL, que o custo do Neymar para o Santos por mês chega a 21 milhões de reais, são 4 milhões e 100 mil em carteira, e o restante atrelado a direitos de imagem, né? E o Santos não tem conseguido chegar na arrecadação, 105 milhões de reais em 5 meses, é isso que o Neymar vai faturar
durante esse período de 5 meses. A pergunta que eu faço é: vale a pena ter o Neymar por essa base, nessa condição? Sei que muitos desses 21 milhões são fruto de acordos comerciais. O Santos, por exemplo, qualquer acordo que o Santos fechar, a partir da chegada do Neymar, qualquer acordo comercial fica 75% da receita para o Neymar, 25% para o Santos. Mas, cara, eu considero a grana muito alta. Na verdade, que falar no Palmeiras e o Roger Guedes, não tem chance disso acontecer. O Vitor Tips, Nicola, Roger Guedes no Palmeiras, alguma notícia sobre isso? Essa informação havia sido divulgada na semana passada pelo Márcio Espímpolo, mas a informação que eu tenho é de que o Palmeiras não gosta do Guedes e a recíproca é absolutamente verdadeira. Rapaziadinha boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo do futebol do Palmeiras e não tá perdendo nada. Chega aqui deixando aquele like esperto, maroto, para você ficar por dentro de todas as atualizações do Verdão. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, chega aqui e deixa aquela opinião pra gente ficar por dentro de todas as notícias do maior clube do planeta. Então é isso, rapaziada, um grande abraço no seu coração, sempre pra mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos com tudo, vamos pra cima.